Daqui a pouco, o Momento Devocional com o pastor Paulo César Reis, ao vivo no Facebook. Olá, bem-vindo a todos e a todas ao nosso Momento Devocional, começando hoje um estudo bíblico em série da primeira e segunda cartas de Paulo a Timóteo. Hoje vamos começar pela primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Boas-vindas a todos e a todas. Fique à vontade para compartilhar com os seus amigos, com os seus contatos do Facebook, do Instagram, esta live, esta ministração, como também as demais. E também quero pedir a você que acompanha pelo YouTube que inscreva-se no meu canal, me ajude a alcançar 1.000 inscritos. Também deixe aí o seu joinha, tá? O seu comentário ou pergunta de natureza bíblica, espiritual, e na medida do possível farei todo o empenho de responder. E vamos então hoje começar, bem-vinda Keila de Amorim, vamos começar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa é uma das cartas pastorais, assim chamada porque Paulo escreveu a pessoa individual, a pessoa de Filemon, a pessoa de Tito, a pessoa de Timóteo. Não foram endereçadas naquela época a uma igreja coletivamente, mas a uma pessoa. São cartas pastorais. E foi ao personagem Timóteo, o importante obreiro da igreja primitiva. Durante a primeira viagem missionária de Paulo, e ele fez 4, então, durante a primeira viagem missionária de Paulo, Paulo conheceu esse jovem, que talvez tivesse uns 16 anos, na cidade de Listra, na Macedônia. Ele era filho de um pai grego, de quem não sabemos o nome, e de uma mãe judia, chamada Eunice, que tinha como mãe outra judia chamada Lóide. Consequentemente, a mãe e a avó de Timóteo. Quando essas mulheres e esse jovem ouviu o evangelho, eles se converteram, eles já eram judeus. Eles aceitaram e reconheceram Jesus como o Messias, pregado por Paulo. E na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo resolve, passando por ali, levá-lo consigo na viagem missionária. Durante 15 vezes, Paulo vai mencionar Timóteo como seu filho na fé. São 3 no livro de Atos e 12 nas cartas paulinas. Então, esse jovem Timóteo, ainda muito novo, ele começou no ministério cristão, na liderança cristã, assim como eu, também aos 16 anos. E depois, quando já tinha por volta de 21 anos, que é quando ele recebe essa primeira carta de Paulo, ele foi ordenado como bispo ou pastor de Éfeso. Aquela cidade importante, era a 4ª cidade mais importante do Império Romano. Ficava lá na Ásia Menor, e ali Paulo gastou alguns anos do seu ministério pregando, consolidando o evangelho naquela cidade. E agora Timóteo, durante os próximos 15 anos, vai ser o líder daquela igreja local. E é justamente nesse começo do ministério de Timóteo, na igreja de Éfeso, que ele recebe a primeira carta de Paulo, que vamos começar a estudar hoje, dando instruções a um jovem obreiro, a quem Paulo chama de meu verdadeiro filho na fé. Aproximadamente no ano 64 foi que Paulo escreveu esta carta a Timóteo, a primeira. Provavelmente Paulo estava lá na cidade de Filipos,
aquela cidade onde houve a conversão do carcereiro, a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura, onde também Paulo expulsou o demônio de uma moça que adivinhava, juntamente com Silas. Agora era o seu companheiro de viagem missionária. Muito bem, então vamos lá. A mensagem da carta de Paulo a Timóteo, a primeira, é para dar conselhos práticos de cunho ministerial para o seu jovem filho na fé, sobre liderança cristã, a verdadeira adoração, os falsos mestres e seus ensinos, e também como lidar com diferentes grupos etários e sociais numa igreja local. A igreja, ela é universal, é para todos. E de repente tem grupos humanos na igreja diferentes, empregados, patrões, pobres, ricos, jovens, velhos, crianças. Aqueles que já são crentes, fundados, firmados na fé, aqueles que ainda estão vacilantes. E Paulo vai dar várias instruções. Eu quero ler com vocês aqui no capítulo 1, que hoje vamos estudar os 20 versículos do capítulo 1 de 1 a Timóteo. Mais uma vez, boas-vindas para todos vocês que estão acompanhando nos dois perfis do Facebook e também no YouTube. E possivelmente, quando terminar também, eu vou postar no Instagram. Tem vezes que dá a opção, tem vezes que não dá a opção de postar no Instagram. Vamos ver. Então vamos lá. 1 a Timóteo, capítulo 1, dos versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a formalidade, a estrutura das cartas de Paulo, sempre muito bem elaboradas, demonstrando a erudição, a capacidade escriturística, a formação que Paulo obteve ainda antes de ser apóstolo. Desculpem. Então a carta ela tem o prefácio, tem a saudação, porque é a forma de identificar. Lembre que não tinha envelope, né? Era tudo um rolinho de papiro ou de pele. Então, tudo que tinha que estar na carta estava dentro da carta. E aqui Paulo se identifica como o escritor dessa carta, identifica o seu apostolado como um mandato de Deus. E é muito importante que todo o ministério cristão e toda função eclesiástica, inclusive os cargos ministeriais, procedam primeiro da vontade de Deus, e não apenas da vontade, da conveniência ou da invenção humana, mas sim da parte de Deus, como Paulo menciona aqui, por mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Muito importante que Jesus seja apresentado e conhecido como a nossa esperança. Por mais que tudo nessa vida dê errado, mas em Cristo Jesus nós temos a esperança de um amanhã eternal e perfeito, na comunhão e junto com Ele para todo sempre. Então, em qualquer forma de pensar, para qualquer lado que olhar, Jesus é a nossa esperança. E ele diz a quem está escrevendo? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Timóteo vem de Tim Otel, ou seja, honrado por Deus, ou então aquele que honra a Deus, na língua grega. Verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Justamente e necessariamente nessa ordem: graça,
misericórdia e paz. Quer paz? Não vai direto, não vai obter paz sem alcançar a misericórdia de Deus, que vem pela sua graça, pelo seu favor. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é se aproximar de Deus e receber a sua graça, o seu favor, que salva, que perdoa, que usa de misericórdia, que perdoa os pecados, que limpa o coração e faz a paz com Deus, para que a pessoa, tendo paz com Deus, ela possa ter paz consigo mesma e também paz com o seu próximo. Agora vamos à leitura dos versos 3 ao 7, onde vai falar das falsas doutrinas, as suas características e os seus efeitos. Passo a ler. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Me desculpe, tá? O vento do ventilador está causando isso aqui. Nem se ocupem, não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem fingimento. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aqui a gente vê o cuidado de Paulo com a doutrina sadia, não doente, não corrompida, que deveria ser ensinada na igreja. Eu te pergunto, a igreja local que você frequenta tem um ensino sadio das Escrituras? Seja pelo seu pastor dirigente ou alguém comissionado por ele, com um dom de mestre, com um zelo ortodoxo na doutrina bíblica, quando se reúne para estudar a Bíblia, estuda a Bíblia mesmo. As pregações dos cultos públicos, principalmente os de domingo, é uma pregação com conteúdo bíblico ou apenas apelos emotivos, bordões, clichês copiados, às vezes até da internet, e bravatas que não têm sustentação bíblica? Ou então são aquelas palavras cheias apenas de pegadinhas, de curiosidades, que não contribui, que não edifica. Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Éfeso, cidade onde ele ficou 3 anos ensinando a palavra. Uma coisa é a pessoa ser ensinada na palavra, outra coisa é ela permanecer na palavra e não seguir ensinos estranhos e falsos, o que era a preocupação de Paulo. Por isso ele diz, olha, quando eu passava aí para vir aqui para Macedônia, eu roguei que você permanecesse em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias. Em relação ao ensino, à pregação na igreja, tudo que for falado, ministrado nas reuniões da igreja, seja na casa de oração, seja nas casas dos irmãos ou em qualquer outra parte, tem que ter fundamentação bíblica. Não é fábulas, genealogias, coisas que podem parecer até engraçadas, mas que não edificam, não constroem nada dentro da pessoa. Nós precisamos da inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Eu costumo dizer que para alguém ministrar um ensino bíblico na igreja ou uma pregação num culto, tal obreiro ou obreira precisa merecer essa oportunidade, sendo uma pessoa
apta para pregar ou para ensinar. Essa aptidão não quer dizer necessariamente muitos cursos e formação teológica, quer dizer uma acurada pesquisa bíblica e entendimento do texto que vai pregar, primeiro para ela própria e depois para falar à igreja. Infelizmente, tenho constatado com tristeza que não é o que tem ocorrido em todos os lugares. Em alguns lugares, sim, mas em outros lugares é uma pregação muito rasa, constituída apenas de gritaria, de bravatas, de bordões e afirmações que não só são extra-bíblicas, fora da Bíblia, mas chegam a ser também anti-bíblicas, contrárias ao que a Bíblia diz acerca daquele tema ou assunto. Então o texto prossegue dizendo: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento. São coisas importantes para a vida cristã. Que coisas? Um coração puro. Puro aqui quer dizer limpo da maldade, da malícia, de pensamentos e intenções pecaminosas. E como ter um coração limpo? Te pergunto, como ter um corpo limpo? Limpando-o de forma continuada, permanente. Não adianta eu tomar um banho de um dia inteiro dentro d'água e passar um ano sem tomar banho. Eu não vou ficar com um cheiro bom. Eu preciso banhar todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, conforme a atividade que eu desenvolver. Então, nós precisamos, assim como limpamos o corpo, limpar também o coração, deixando que o Espírito Santo e a palavra nos revele o que precisa ser tirado, ser limpado, ser eliminado do nosso interior. Então, um coração limpo ou puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento. Coração limpo, consciência boa. O que é uma consciência boa? É uma consciência que funciona como a sirene, o alarme, que dispara e mostra o que está ocorrendo. Tem alguma normalidade, a nossa consciência precisa funcionar. Mas quando ela não funciona porque estamos em paz, está tudo bem, é uma boa consciência. Mas também quando ela funciona para dizer que algo não está correto, que precisamos consertar, nós também devemos agradecer, porque é uma boa consciência e uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Porque a pessoa pode ser tão boa em fingir uma fé, uma vida cristã autêntica, que acaba enganando até a ela mesma, que é o pior tipo de engano. Paulo vai escrever na carta aos Gálatas que se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Essa pessoa está enganando a si mesma, que é o pior engano que pode haver. Prossigo. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, só conversa, muito evangeliquez, mas sem conteúdo de vida cristã, principalmente de prática de vida cristã. Diz aqui, pretendendo passar por mestres da lei. Sabe, a pessoa quer demonstrar muito conhecimento, mas não pratica nem um pouco que o outro que sabe pouquinho sabe e pratica. A questão não é saber muito ou parecer que sabe muito, é praticar o que já aprendeu. Vamos adiante, agora na parte aí do verso 8 até o verso 17, que vai falar, aliás, do 8 ao 11, da lei e os seus objetivos. A lei a que Paulo se refere aqui não é a lei do país, a Constituição, o Código Civil, o Código Penal. Ele estava se referindo à lei mosaica, o conjunto de ensinamentos do Antigo Testamento, com a sua parte moral, com a sua parte cerimonial. É disso que Paulo estava falando, porque grande parte dos ouvintes
da pregação do evangelho eram judeus, que estavam apegados à lei, a qual veio Cristo e a cumpriu e estabeleceu uma nova lei, a lei de Cristo, a lei do evangelho. Mas para aqueles que se apegavam aos ensinamentos da lei mosaica, Paulo vai dizer aqui, olha, sabemos, porém, verso 8, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte, olha, observa, Timóteo, aqueles aí que se dizem mestres da lei, ensina para eles que a lei não é para quem já está salvo e transformado em nova criatura através da graça, da obra de Cristo Jesus. A lei serve como um farol, uma seta para apontar o pecado da pessoa e levá-la ao Salvador, que é Jesus. Para as pessoas ímpias, para apontar o pecado. É claro que nós temos a lei de Cristo, a lei moral de Deus, para nós seguirmos, que tem também mandamentos. Mas Paulo se referia ao conjunto de ensinamentos do Antigo Testamento, que era a Bíblia que havia na época ainda. Vamos à parte agora do verso 12 ao verso 17, que vai falar da experiência de Paulo com a graça de Cristo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aqui Paulo expressa a sua gratidão para com Cristo Jesus, que o fortaleceu e o considerou digno de ser chamado ou separado para o ministério. De fato, não há um privilégio maior depois da salvação do que o privilégio de servir ao Salvador. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Observe aqui que ele diz, noutro tempo, a mim que noutro tempo era. Essa deve ser a real consequência do evangelho na nossa vida. Mudança, transformação. Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso Paulo diz, eu que noutro tempo era. Não importa o que você era, importante é quem você é agora em Cristo Jesus. Mas se está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. Se não passaram, é porque não está ainda em Cristo Jesus. Ainda não é uma nova criatura. Talvez só recebeu uma pá de cal, uma pintura, né, um batom de religião, mas não a transformação do Evangelho. Verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Verso 15. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui Paulo se coloca como o principal dos pecadores. Por quê? Porque o evangelho da graça que recebemos, que cremos, que pregamos, ele primeiro tem que alcançar a nós. Ou seja, o principal dos pecadores sou eu, não é o meu irmão, o meu próximo, o meu vizinho. Eu sou o principal dos pecadores. E esse evangelho precisa alcançar a mim. É um evangelho digno de toda aceitação.
Verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Bem-vindo, irmão Levi Gomes de Araújo. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo aqui relata como a obra da graça de Deus, que não é uma denominação, é uma obra de uma pessoa, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Seu evangelho, sua mensagem e os efeitos da sua morte na cruz em nosso lugar, os efeitos dessa obra da graça na vida de Paulo, que ele diz, olha, e assim eu me tornei modelo de quantos hão de crer em mim. Um crente que prega o evangelho e que vive o evangelho, ele passa a ser um modelo para os outros que vão se converter. É com esse crente que o novo crente vai aprender a orar, a obedecer a palavra, a fazer a vontade de Deus. É o efeito da multiplicação. Muito bem, vamos à parte final agora do nosso capítulo de hoje, o capítulo 1 de 1 a Timóteo, que são os versos 18 ao 20, o bom combate. Combate é uma batalha. Nos tempos de Paulo havia a batalha dos soldados romanos, aquele corpo a corpo, com armas, com armadura de guerra, com instrumentos de guerra. E ele chama o combate do cristão pelo evangelho de o bom combate. O bom combate é o combate legítimo, pelo qual se vale a pena lutar. Aquele que tem realmente uma razão para ser. E Paulo diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu vou parar aqui no verso 19 e chamar a sua atenção para o que Paulo diz aqui, que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, porque ele diz mantendo a fé e a boa consciência. A fé é o que nós cremos e a boa consciência é como a nossa consciência funciona para nos mostrar se estamos guardando a palavra e fazendo o que é certo ou estamos fazendo o que é errado. É como o alarme, é como a sirene de um alarme. Se essa sirene não funcionar, estaremos expostos ao perigo. E ele diz aqui, alguns, por não manter essa boa consciência, naufragaram na fé. Você imagina uma embarcação marítima, um navio, tem o seu sonar, os seus radares, para alertar dos icebergs, das pedras, das rochas, de outras embarcações. Então, quando aquilo não funciona, ele está propenso a se chocar e a naufragar, porque está sem uma direção. A consciência é algo de Deus dentro de nós para nos alertar, para iluminar o nosso entendimento e nos dar o senso do certo e do errado, de que estamos seguros ou de que estamos em perigo. E Paulo diz, por ignorar isso, alguns naufragaram na fé. E ele vai citar 2 ex-obreiros que naufragaram na fé. Verso 20, dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Você imagina, como é que alguém que um dia foi um obreiro cristão, estava trabalhando na linha de frente da pregação do evangelho, do ensino, quem sabe na condução de uma igreja local,
que por meio daquela pessoa outros obreiros foram levantados, crentes, pessoas foram alcançadas e tornaram-se crentes em Jesus, e de repente passam-se alguns anos e aquela pessoa se tornou uma pessoa apóstata, blasfemadora, como esse Alexandre aqui, que Paulo vai dizer lá na segunda carta, quando vai escrever a Timóteo outra vez, que esse Alexandre lhe causou muitos males, trouxe muitos aborrecimentos para Paulo. Porque a pessoa, isso não acontece do dia para a noite, é um processo deletério de afastamento da verdade, de cauterização da consciência. A pessoa vai ficando cada vez com a consciência mais cauterizada, calejada, engrossa, não sente mais o certo e o errado, persiste no erro até que de repente já naufragou na fé, e como Paulo diz aqui acerca desse Himeneu e Alexandre, os entregou a Satanás para que fossem castigados, para que não blasfemem mais. Porque alguém que um dia pregou e aproximou pessoas de Jesus e do Evangelho, agora afasta aqueles que ainda não vieram ao Evangelho e escandaliza aqueles mais fracos que estão na igreja por causa das suas blasfêmias. Muito bem, então nós vamos parando por aqui, lembrando que a tônica da carta de Paulo é conselho pastoral a um jovem obreiro, mas que serve para todos nós, para você que serve a Deus sem ser um obreiro no sentido oficial da palavra, porque aqui estão conselhos de vida cristã, que todos nós precisamos, que eu preciso e você também. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Fique à vontade para compartilhar esta live com os seus contatos. Amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui mais uma vez para o capítulo 2 de 1 a Timóteo. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.